Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 133. Salmo de número 133. Salmo de número 133, ele nos diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de podermos cultuar ao Senhor. O privilégio que temos de podermos abrir a nossa boca e cantarmos louvores ao Teu nome. O privilégio que temos de podermos orar ao Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus que inclina os ouvidos e se atenta às nossas súplicas. E nesse momento, Pai, do culto, nós queremos clamar ao Senhor, que a Tua palavra fale aos corações dos Teus servos, para que possamos caminhar, ó Pai, a nossa peregrinação de acordo com a Sua vontade, de acordo com a Sua soberania. Essa é a oração que fazemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, nós estamos chegando, na verdade, no final dessa pequena série dos Salmos de peregrinação, nos Cânticos do Peregrino. E até agora, nós tentamos olhar em cada um desses salmos, desde o Salmo de número 120, até agora o 132 já pregado, hoje o 133. E nós tentamos responder a pergunta: o que faz desse salmo um salmo de peregrinação? O que faz desse salmo um salmo que marca a jornada de um peregrino? E nós vimos diversas situações, diversas características da caminhada, da peregrinação cristã. E como o peregrino deve caminhar, como e de qual maneira ele deve exercer os seus dias na presença do Senhor, vivendo para o Senhor. E nós nos deparamos então agora com um salmo curto, pequeno. Esse faz parte daqueles 3 salmos de 3 versos. Então, Salmo 131, Salmo 133 e Salmo 134. E talvez a pergunta que nós devamos fazer aqui é: o que faz o Salmo 133 um cântico do peregrino? Qual marca nós podemos ver neste salmo que vai caracterizar a nossa peregrinação? E esse salmo, basicamente, ele está falando de um único tema. Ele está falando da unidade do peregrino. E nós chegamos até aqui entendendo que o peregrino, na sua peregrinação, ele depende do Senhor. E nós vimos em todas as exposições uma aplicação para a dependência do Senhor durante a nossa peregrinação. Nós vimos nos salmos, nos cânticos do peregrino, que o Senhor vai prover uma família para que o peregrino possa desenvolver ali a sua vida familiar. O Senhor sustentando essa vida familiar. E quando nós chegamos no Salmo 133, nós entendemos que durante a nossa peregrinação, nós precisamos de outras pessoas. A nossa peregrinação, por mais que em muitos momentos, em muitos aspectos,
nós sejamos tendenciosos a dizer, não, eu tenho que caminhar sozinho. Não, eu preciso resolver isso comigo mesmo. Ou não, eu sou um indivíduo e eu preciso focar nas minhas particularidades. Esse salmo vai mostrar que não há peregrinação individual, que não há peregrinação e um caminhar rumo à cidade santa, onde você, indivíduo, sozinho, no seu individualismo, vai conseguir chegar. Você precisa do outro. Você precisa do outro. Nós desenvolvemos a nossa peregrinação como uma unidade, desenvolvendo a verdadeira comunhão, vivendo a verdadeira comunhão. E por quê, pastor? Porque nós precisamos entender algo que muitas vezes nós nos esquecemos. Deus, Ele não nos cria para vivermos só. E a gente pode voltar lá em Gênesis, quando o Senhor olha para Adão e vê que não era bom que ele ficasse só. E o Senhor faz para ele uma auxiliadora, que ele fosse semelhante. Mas não só isso, quando nós olhamos para a história da redenção, nós vemos o Senhor chamando o seu povo para ser povo. Quando ali nos patriarcas nós ouvimos as promessas da terra prometida, da Canaã, daquele lugar onde o povo iria desenvolver a sua vida, o Senhor faz uma aliança e promete que Ele seria o seu Deus e que eles seriam o seu povo. Quando nós olhamos ali para o Egito, nós vamos ver que o Senhor, Ele se lembra da aliança que Ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Ele tira um indivíduo do Egito? Não, Ele tira o seu povo do Egito e conduz o seu povo para a terra prometida. Quando olhamos para Josué, nós vemos, olha, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Quando nós olhamos para o reinado de Davi, o início do reinado de Salomão, nós vemos uma unidade ali sendo desenvolvida que nunca mais seria vista em Israel, como nunca tinha visto também antes de Davi. Todas as tribos estavam unificadas. Eles eram de fato uma nação, uma grande nação. Eles eram um sacerdócio real e um povo de propriedade exclusiva de Deus. E é quando este salmo ele é escrito. Davi, ele escreve esse salmo exatamente neste contexto histórico, onde havia uma grande unidade de peregrinos, onde os peregrinos caminhavam juntos como povo de Deus. E essas são as três figuras que nós vemos no nosso salmo. Um povo que viviam unidos, um óleo que era derramado sobre a cabeça e que descia para a gola das vestes, e um orvalho que descia, trazendo vida e revigorando a esperança de toda uma nação. Como tem sido a sua peregrinação? Como você tem caminhado diante do Senhor? Sozinho? Longe das pessoas? Com senso de independência e autonomia? Ou intencionalmente você tem ido desenvolver vida comum, desenvolver unidade, desenvolver vida como povo? Esse salmo vai nos ensinar primeiro o que é uma unidade. E ele começa a definir que viver essa unidade, viver essa união, é algo bom e agradável. Bom e agradável. Essa expressão e essa palavra boa aqui, bom,
é uma palavra que muitas vezes nós usamos de qualquer jeito e não temos muito tato para lidar com ela. Parece uma palavra tão normal. Mas quando nós olhamos para a narrativa da Escritura, nós vamos ver que essa palavra ela é utilizada pelo próprio Deus para descrever a sua realidade criacional. Quando você se debruça sobre Gênesis 1, você vai ver que ao final de cada dia, o Senhor chega à conclusão de que aquilo havia sido bom. Algo que tinha chegado ao seu objetivo, que tinha atendido o seu propósito. E quando ele chega no final da semana da criação, ele vai dizer: isso foi muito bom. Isso foi perfeito. Isso foi completo. E a bondade é uma palavra para descrever a ordem, o cuidado e a providência de Deus. E o que ele está dizendo aqui? Que quando nós vivemos em unidade, quando peregrinos vivem essa unidade, eles estão experimentando algo que é bom. Eles estão chegando ao ápice do propósito daquilo que Deus criou e do propósito que Deus estabeleceu para o seu povo. Viver essa unidade na presença de Deus como povo é a maneira como Deus estabeleceu para que as coisas funcionassem e da maneira como elas deveriam ser. Mas nós vivemos na realidade da queda. E na realidade da queda, o homem ele se coloca acima dos outros homens. E ele se coloca acima do próprio Deus. E como é difícil. Como exige de nós paciência, longanimidade, disposição para perdoar, suportar, para mantermos a unidade que o Senhor estabeleceu. Mesmo sendo algo que exige de nós, nós podemos ter a certeza de que vivermos a unidade de Deus é algo bom. Mas não só isso, o salmista também vai dizer que é agradável. E essa palavra agradável, ela também pode ser traduzida por bonita. Um lugar onde nós encontramos beleza. Onde nós encontramos satisfação, nós encontramos prazer. Eu não sei quantos já tiveram essa experiência. Sei que alguns já tiveram. Mas você já parou um tempo para montar alguma coisa? Seja um Lego, seja um quebra-cabeça, seja um móvel. E como é prazeroso. Depois que você olha, né, você dá um passinho para trás, fala assim: montei. Está funcional. Era para ser como ele está, como era para ele ser. E nós fazemos isso seguindo instruções, nós fazemos isso colocando cada peça no seu lugar. E nós chegamos a essa satisfação linda e prazerosa de conclusão. E nós gostamos tanto que nós nos lançamos a fazer outra coisa. E daqui a pouco nós estamos lá entretidos com outra coisa e temos a mesma sensação. E queridos, é essa descrição que o salmista está falando sobre a unidade do peregrino. Quando intencionalmente nós desenvolvemos comunhão, nós chegamos a esta sensação linda e prazerosa. De muitas vezes, depois de momentos de comunhão, nós olharmos e falarmos assim: como foi bom, eu precisava desse tempo com outras pessoas. Eu precisava conversar e nem sabia.
Eu precisava desse tempo e não tinha nem a intenção de tê-lo. E como Deus é bom. Paulo, lá na sua epístola aos Filipenses, ele vai trabalhar ali um grande problema, um conflito que estava acontecendo naquela igreja. E este conflito tinha tirado a unidade daqueles peregrinos. Aquele povo tinha sido contaminado pela briga, pela rivalidade, pelo conflito. E Paulo vai lembrá-los e definir a eles o que é unidade. E ele vai dizer no capítulo 1, verso 27, que eles deveriam permanecer firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Desenvolver a unidade cristã, esta unidade que é boa e agradável, é nós caminharmos debaixo do mesmo propósito, fundamentados na mesma razão de fé. O Espírito que nos une foi enviado pelo próprio Cristo para nos fortalecer e para nos convencer de que somos povo de Deus. Queridos, quando desenvolvemos unidade, nós desenvolvemos o mesmo modo de pensar. Isso não é um processo de lavagem cerebral, de condicionamento em massa de pensamento. Não. É você olhar e ter a mesma fonte da sabedoria e do entendimento e desenvolver isso espiritualmente, fazendo todas as coisas à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus. Queridos, nós somos chamados para pensarmos a mesma coisa e caminharmos juntos com o mesmo objetivo. E Paulo vai dizer que nós fazemos isso olhando um para o outro e considerando o outro superior a nós mesmos. Queridos, não há como desenvolvermos unidade se nós olharmos para o outro como inferiores, ou olharmos para o outro como não merecedor da minha presença ou da minha parceria, da minha companhia. Paulo faz questão de nos lembrar que para desenvolvermos a verdadeira comunhão e caminharmos nesta unidade, nós precisamos olhar para o outro e termos a disposição de servirmos o outro. Nós devemos ter a disposição de caminharmos com o outro para que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E Davi vai trazer 2 exemplos para nos mostrar como essa unidade é desenvolvida. E o primeiro exemplo que Davi traz, ele fala sobre esta bênção da unidade do culto e do sacerdócio. Se você olhar para o verso de número 2, ele vai dizer, essa união é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. E aqui nós precisamos lembrar algumas coisas de maneira ativa do que a Escritura nos ensina sobre essa figura. Lá no Antigo Testamento, quando o Senhor estabelece o sistema sacrificial, que nós já descrevemos aqui outrora ao expormos Levítico, Êxodo, nós vemos que havia apenas um sumo sacerdote. E este era o responsável por entrar lá no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, uma vez por ano, para expiar o pecado de toda a nação. E este tinha uma vestimenta muito bem definida. Então este sumo sacerdote, ele precisava ter as suas vestes ali separadas, vestes que eram consagradas e produzidas para o exercício da sua função. E quando nós lemos lá em Êxodo, nós vamos ver
que o sacerdote, ele tinha um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, ele tinha uma mitra, ele tinha um cinto. E essas vestes eram sagradas, e Arão era quem deveria usar essas vestes. E o óleo ali era utilizado para essa bênção que era derramada. Ele era usado para ungir o sacerdote e para abençoar o sacerdote no seu ofício, no exercício da sua ministração. E aqui nós vemos essa figura sendo muito bem descrita e lembrada por Davi. Este óleo era jogado sobre a cabeça do sacerdote. E aqui nós não temos apenas uma gotinha, né? Nós vemos uma quantidade considerável, porque ele precisava descer sobre a cabeça, pela barba, e descer para a gola das vestes. E ali, o que o sacerdote tinha? O sacerdote tinha no seu peito, ali naquela altura, uma placa com 12 pedras. E cada pedra tinha embaixo o nome da tribo que ela representava. E esse óleo, então, abençoava este povo como sendo um só povo. Uma unidade que ainda acontecia durante o reinado de Davi, que continuaria acontecendo durante o reinado de Salomão. E essa figura nos mostra que a bênção do Senhor, ela é derramada quando nós nos unimos para esse exercício de adoração, que era aquilo que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, por meio da expiação dos pecados. Você pode ler depois Levítico capítulo 16 para entender esse rito. E essa unidade então era desenvolvida na bênção que era recebida pelo povo. E o sacerdote, ele representava todo o povo. Todo o povo. Ele não entrava no santíssimo lugar apenas para representar um indivíduo. Mas nesse dia especial, no dia do Yom Kippur, ele entrava para representar toda a nação. E nós temos, queridos, um sumo sacerdote que nos abençoa de tal maneira que por meio do seu sacrifício, por meio do seu sangue derramado, por meio da sua ressurreição, nós recebemos esta bênção do perdão e o recebemos como povo. Cristo Jesus morre numa cruz para que nós nos tornemos seu povo, para que nós nos tornemos propriedade exclusiva dele. Cristo, ele veio para dar a sua vida pela igreja. O que eu vou falar agora pode soar um pouco polêmico, mas é importante termos a consciência disso à luz da Escritura. Queridos, muitas vezes nós somos tão individualistas no nosso viver e muitas vezes na proclamação que fazemos do Evangelho, que nós individualizamos tanto a obra de Cristo, e nós chegamos para a pessoa ou para nós mesmos e falamos assim: vai lá, você é importante, Cristo morreu só por você. E nós temos, por causa desse pensamento, muitas pessoas que não se importam com isso que está acontecendo aqui hoje, que não se importam com a reunião regular do povo de Deus, que não se importam com a membresia na igreja do Senhor, porque eles acham que Cristo morreu pelo indivíduo. E queridos, quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos ver que Cristo, ele morreu para dar a sua vida pela igreja.
pelo seu povo. E Ele voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva. E como peregrinos nós fazemos parte desta unidade. E nós precisamos ter essa consciência de que aqui nós desenvolvemos, por meio do nosso culto, a nossa unidade como peregrinos e declaramos que Cristo morreu por nós. O texto que nós lemos em 1 Pedro capítulo 2, 9, vai dizer que nós somos como povo, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E um povo que junto adora o Senhor. Antes de Cristo nós não éramos povo, mas depois de Cristo agora nós somos povo. E essa é a graça, a bênção da obra de Cristo. Porque Ele sabia que nós não conseguiríamos caminhar a nossa peregrinação sozinhos. E Ele nos faz parte de um povo, para que juntos nós possamos caminhar. Este texto e outros textos já mencionados, eles não tratam sobre indivíduos, mas eles tratam de um povo que vive em unidade. Ele não fala de bênçãos a indivíduos que buscam os seus próprios milagres, as suas próprias prosperidades, mas ele fala de bênção sobre um povo que vive debaixo de uma unidade. Que vive debaixo de uma unidade. Mas não só aí, ele usa uma segunda ilustração, mostrando que, além da bênção da unidade do culto e do sacerdócio, nós também somos abençoados na unidade da vida cristã. E ele começa o verso 3 dizendo que essa união, ela é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E aqui nós precisamos olhar e pensarmos, eu devia ter colocado um mapa aqui para facilitar a vida, mas lembra da geografia de Israel. Nós temos aquela faixa no litoral, e Hermon fica ao norte. É a região montanhosa. Hermon é o maior monte daquela região. É um monte que fica quase o ano todo com vegetação, com neve, que tem ali ainda uma região fria. E ali no Hermon nasce um rio muito importante para toda aquela região, que é o Rio Jordão. E é interessante que aqui nós temos um jogo de palavras acontecendo. E Davi está se lembrando disso. Ele está falando, olha, aqui nós vamos ter descendo o orvalho. E a palavra Jordão, ela também significa o que desce. E ele está dizendo, olha, do Monte Hermon, dos orvalhos do Monte Hermon, sai aquele que desce. E passa por todo Israel, mostrando ali a sua unidade. E onde este orvalho vai passando pelo rio, o que acontece? A vida. A vida. Naquela unidade, de norte a sul, o povo na subida a Jerusalém celebravam a vida. E é isso que o salmista está nos lembrando, que o orvalho que desce do Hermon até Sião, que é onde ficava Jerusalém, haveria vida. Haveria vida. E ao desenvolvermos a vida cristã, nós experimentamos da graça do Senhor e da esperança de, como povo de Deus,
de vivermos como nação santa, como uma unidade, nós sermos abençoados por esta vida. E o finzinho do verso 3 vai nos mostrar o porquê devemos viver essa unidade. E ele meio que resume aquilo que ele já estava dizendo anteriormente. Ele vai dizer: ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Esse ali se refere a Sião, se refere à reunião do povo de Deus. E nós podemos entender isso como a igreja. No viver igreja, ali o Senhor vai ordenar bênção e vai ordenar vida. Queridos, longe da vida da igreja, longe da comunhão dos irmãos, longe dessa unidade, nós deixamos de ser abençoados. Nós deixamos de ser abençoados pelos meios de graça, nós deixamos de ser abençoados pela comunhão, nós deixamos de ser abençoados pela obra de Cristo operando em nós. Nós deixamos de ser abençoados pelo desenvolvimento da vida de santidade. Queridos, nós devemos lutar pela unidade, nós devemos lutar pela comunhão verdadeira, para que juntos possamos crescer, para que juntos possamos ser bem-aventurados. Porque é nessa realidade que o Senhor ordena a sua bênção. Mas não só isso. É nessa realidade que o Senhor garante a vida. Aqui nós estamos como igreja ensaiando para aquilo que nós iremos fazer toda a eternidade. A vida que vivemos aqui como povo de Deus, nessa unidade, nessa comunhão, é aquilo que nós iremos desenvolver na eternidade junto ao Senhor. Porque quando desenvolvemos comunhão uns com os outros, como igreja, nós desenvolvemos comunhão com Deus e com Cristo, como João vai dizer lá na sua primeira epístola. E nós temos vida. Vida. Quando nós estamos longe do povo, quando nós estamos longe da comunhão, quando nós estamos afastados da igreja, quando nós priorizamos qualquer outra coisa menos este momento, nós começamos a experimentar os efeitos da morte. Nós começamos a viver uma vida entregue aos nossos próprios desejos, às nossas próprias vontades, às nossas próprias paixões. E quando lemos a Escritura, nós vemos que esta vida, ela é uma vida que é apontada para alguém que não vive em Cristo. Quem vive debaixo da sua própria vontade, do seu próprio entendimento, realizando os seus próprios desejos, são aqueles que não se relacionam com Cristo, que não se relacionam com Deus, que vivem impiamente. Aqueles que Paulo vai dizer que estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas quando vivemos a verdadeira comunhão, nós vivemos a verdadeira vida. Quando estamos juntos, nós caminhamos em vida, ajudando um ao outro, apoiando um ao outro. A outra figura utilizada para essa realidade que vivemos como povo é a figura do corpo. Vocês, os que estão aqui há mais tempo, sabem do quanto eu gosto dessa figura e da atividade que eu sempre digo para vocês, de
cortarem algum órgão que vocês não estão usando, algum membro que vocês não usam muito, acha que é irrelevante. Ou corta o dedinho e vê se fora do corpo ele vai continuar vivendo. Não vai. Queridos, fora do corpo nós não temos vida, fora do corpo nós não caminhamos em santidade. Fora do corpo nós caminhamos para a morte. E aqui o texto nos traz um elemento escatológico. E ele vai dizer que a plenitude da vida da igreja, esta unidade, ela vai começar na terra e ela vai continuar por toda a eternidade. E quando olhamos o autor de Hebreus, lá no capítulo 12, ele vai dizer: mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Queridos, nesta comunhão, Cristo, por meio da sua obra redentora, nos dá vida e vida eterna. Como povo de Deus, nós desfrutamos desta graça. E o que nós devemos fazer? Primeiro, nós precisamos nos lembrar de 3 coisas. Primeiro, a unidade da igreja não precisa ser invisível. Às vezes nós confundimos, né? Nós temos a igreja invisível, onde todos fazem parte da igreja. E a gente vive uma comunhão invisível. Não, a comunhão e a unidade, ela precisa ser extremamente visível. Nós precisamos lembrar que essa unidade, ela deve ser desenvolvida ativamente entre irmãos, entre aqueles que professam a mesma fé, entre aqueles que têm o mesmo modo de pensar. E nós precisamos nos lembrar que Deus jamais abençoa o espírito faccioso, jamais abençoa a divisão, jamais abençoa o corpo quebrado. Então, diante dessas lembranças, primeiro, valorize e participe ativamente da comunhão da igreja. Queridos, viver a unidade começa com a sua presença. Você não consegue viver a unidade sem estar presente. Participe dos cultos, participe da ceia, participe dos grupos pequenos, da escola dominical. Participe dos momentos de oração. Esteja presente. Seja intencional na comunhão com os seus irmãos. Nós temos dito aqui com frequência que este é o momento que você deve mais valorizar da sua semana e da sua atividade eclesiástica. Mas, querido, você não pode se esquecer que a igreja provê outros momentos para que você tenha comunhão com seus irmãos. Toda sexta-feira nós temos 3 pequenos grupos funcionando. Podemos ter mais. Aos sábados nós temos femininas se reunindo, nós temos barrinhas se reunindo, onde nós tivemos um grupo de homens aqui reunidos. Momentos de comunhão. Todo domingo nós temos um grupo da igreja que sai para almoçar juntos. Aproveite esses momentos de comunhão. Querido, não seja apenas um frequentador, mas seja alguém envolvido com o serviço na vida da comunidade. E lembre-se que para você desenvolver relacionamentos profundos, você precisa ter encontros regulares, você precisa viver e caminhar juntos. 2, evite atitudes e palavras que geram divisões. O óleo da unidade não pode coexistir com o veneno da murmuração, do orgulho, da fofoca.
Este óleo que gera bênção e nos une, ele não consegue coexistir com a quebra do 9º mandamento. Se você não lembra, o 9º mandamento é: não diga falso testemunho. Então, fale aquilo que edifica. Antes de criticar o outro para outro, pergunte para você mesmo: isso vai construir ou isso vai dividir? Se você tem algo com alguém, fale com essa pessoa, fale com quem precisa ouvir, não com quem não pode ajudar. Seja um pacificador e não um gerador de contendas. Terceiro, pratique o perdão e a reconciliação constante. Eu disse para vocês que essa comunhão, ela está manchada pelo pecado. E não é algo tão simples e natural mais. Por isso, nós precisamos entender que onde há pecadores haverá atrito. Onde há pecadores haverá conflito. Mas o Evangelho nos chama a perdoar como fomos perdoados. Comunhão sem perdão é impossível. Pense no seu casamento, nos conflitos que você já teve no seu casamento. Se não houver o perdão, não haverá unidade entre o casal. E essa é a mesma realidade, a nossa vida comunitária como povo de Deus. E quando olhamos textos como Efésios 4, 31, 32, Colossenses 3, nós somos chamados a perdoar assim como Cristo nos perdoou. E não há comunhão sem a disposição do perdão. Quarto, sirva os seus irmãos com humildade e com disposição. Queridos, essa vida comunitária, ela vai fluir cada vez mais quando cada um de nós se entregar pelo outro. Nós não conseguimos construir uma unidade com consumidores. Nós só conseguimos construir uma comunidade com servos. Então envolva-se nas necessidades práticas, nas visitas, na ajuda, no apoio, no consolo, no ser pronto para ouvir o seu irmão e caminhar com ele. Use os seus dons espirituais para que o outro possa crescer à semelhança de Cristo. E durante a semana se pergunte: como que eu posso servir o meu irmão essa semana? Ou como eu posso servir o outro essa semana? E comece a ter os seus olhos voltados para essa realidade. Não apenas como eu vou ser servido essa semana. Quem vai vir atrás de mim essa semana? Ou quem vai falar comigo? Ou quem... Não, mude. Fale quem eu vou procurar essa semana, atrás de quem eu vou, com quem eu irei desenvolver comunhão. Quinto, ore e trabalhe pela unidade espiritual da igreja. Ore pela sua liderança, pelos seus presbíteros, pastores, diáconos. Ore uns pelos outros. Ore pela intencionalidade dos relacionamentos dentro da igreja. Seja um promotor de encontros, de compartilhamento e de convivência cristã. Ajude aqueles que estão chegando a se entrosarem na vida da igreja. Seja um acolhedor. Seja um discipulador. Sexto, nessa unidade viva com os olhos fixos em Cristo, que é o fundamento da nossa unidade, da nossa comunhão. O Salmo 133, ele encontra o seu cumprimento em Jesus, o nosso sumo sacerdote,
ungido com o Espírito. E que por meio do seu sangue que desce naquela cruz, e da sua vitória sobre a morte, nós somos feitos povo de Deus e podemos desenvolver comunhão verdadeira, centrada nele. Então rejeite uma vida cristã individualista. E lembre-se que a igreja é o corpo de Cristo. Não há cabeça sem corpo. E Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. E juntos, bem ajustados, devemos caminhar e andar. E desenvolver essa peregrinação vivendo para Cristo. Reconhecendo que o viver para Cristo é também viver com e para os nossos irmãos que fazem parte do mesmo povo. Nós iremos cantar juntos este hino, onde nós iremos clamar ao Senhor que nos fortaleça como igreja, que nos dê a sua graça e renove o nosso vigor, para que juntos possamos peregrinar.